Ah, agora sim, turma. Caímos aqui numa vicinal que se chama Estrada Municipal Diógenes Breda Filho. Cara, o legal dessas estradas é que a gente tem paisagens maravilhosas, assim como essa. Olha que coisa mais linda, cara. E também porque a gente tem um fluxo aqui quase que nulo, né, de carros e caminhões. Então é mais seguro, dá pra gente empenhar uma velocidade menor, dá pra gente trocar um pouco mais de ideia. A grande maioria dessas vicinais, pelo menos aqui do estado de São Paulo, são vicinais que têm um asfalto melhor do que o das grandes rodovias, né, por conta do fluxo reduzido de carros, motos, caminhões, né? Ou porque muitas delas são vicinais novas. Então, cara, gosto demais, cara. Olha que coisa linda. Aqui a gente tá num pedaço que já fica bem próximo de Olímpia, viu? Acredito eu que talvez já seja até Olímpia, a cidade, né? Mas obviamente um pouco longe ali ainda do centro, dos parques, né? De toda aquela parte turística de Olímpia. Mas acredito que a região geográfica já é Olímpia. A gente vai passar na frente do futuro Aeroporto Internacional de Olímpia, que inclusive já está até marcado no mapa. E eu li uma notícia recentemente que vai ser um aeroporto, cara, enorme, que vai fomentar bastante aqui a reunião, o turismo, né? E a evolução aqui do setor. Agora eu fico pensando, cara, será que vale a pena investir num imóvel em Olímpia por conta desse futuro aeroporto que vai rolar e vai ter muito mais crescimento, né? Ou não? Será que já tá tudo muito caro? Vai ser um fiasco? O aeroporto não vai sair? Vai demorar 20, 30 anos? Todo investimento tem a sua parcela de risco, né? Alguns com grandes riscos, outros com riscos menores. E obviamente o potencial de ganho vai de acordo com o tanto de risco, né, que você quer correr. É sempre uma relação ali que vai no mesmo sentido. Não necessariamente quanto mais risco você corre, mais você tende a ganhar. Não necessariamente, tem um limite natural ali que a partir daquele momento não vale mais a pena subir tanto risco, né? Eu falo disso com propriedade porque eu trabalho com investimentos, galera. Eu já devo ter comentado umas 2 ou 3 vezes aqui no canal que eu trabalho com investimentos, né? Eu trabalho numa corretora de valores. Então, com base em alguns estudos, estatísticas, não necessariamente quanto mais risco, mais rentabilidade. Bom, dei uma paradinha aqui só para vocês sentirem, né, um pouco dessa paz. Eu acho que o microfone não vai captar nada, mas olha a tranquilidade, cara. Bonito, né? Olha. E ali a gente tem a placa, né? Ali a gente tem a placa mostrando o futuro Aeroporto Internacional de Olímpia. Instalações a 1,5 km. Cara, será que já começaram a construir? Propaganda tem, né? Cara, que legal. Ah, deixa eu falar outra coisa aqui pra vocês. Acho que vocês devem ter notado algumas novidades, né? Algumas novidades aqui. Primeiro, eu coloquei esse protetor baixo aqui de motor. Eu comprei junto com esse protetor de tanque, que também falam que é protetor de motor. Eu comprei junto, mas eu demorei um pouco mais para instalar, porque eu tinha que comprar os parafusos, né? Então eu comprei
os parafusos e instalei. E ele é bom, galera, porque ele possui esse apoio aqui de pé. Então, se você estiver cansado de ficar com o pezinho aqui, você consegue dar uma esticada, ou até deixar até mais esticado e o pezinho assim, ó, uma posição bem avançada. Obviamente tem dos dois lados, né? Então essa é uma das novidades. Segunda novidade é que eu comprei uma câmera nova. Uma aqui, ó, vocês conseguem ver. Uma câmera nova da DJI, fazer um teste. Ela tem um sensor maior, então ela tende a ter uma qualidade de imagem mais interessante. Quero que vocês me digam aqui nos comentários se é isso mesmo. E obviamente a GoPro que eu usava aqui, eu estou usando para vocês terem uma visão de mim, né? Uma visão em terceira pessoa, quando a gente estiver trocando uma ideia. Mas eu não tenho certeza se eu mantenho isso de forma definitiva no canal ou se eu vou vender essa GoPro. Se eu for vender, eu falo para vocês aqui no canal, e quem quiser, quem tiver interesse, manda aqui nos comentários, né? Ou nos comentários, ou me manda um e-mail falando que tem interesse. Aí a gente fala um pouco mais. Não tem nem o que falar com relação se a câmera está funcionando ou não, porque vocês estão vendo que está funcionando, né? É uma GoPro 10. Se eu for vender, eu vou vender por mais ou menos uns 1.500. Mais ou menos. E outra novidade é esse baú, essa bolsa, né, lateral aqui da própria Triumph. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Da própria Triumph. Eu vou confessar uma coisa para vocês, turma. Deixa eu fechar aqui. Esteticamente, eu acho feio, tá? Acho feião, cara. Eu acho muito mais bonito ali o baú. Muito mais bonito. Esteticamente eu achei feio. Claro, é funcional, dá pra carregar mais bagagem, enfim. Mas, sei lá, achei feio. Muito longe aqui, porque eu tive que colocar um avanço por conta desse rack, né? Por conta desse suporte aqui do baú. Então, se eu quisesse deixar ela um pouco mais próxima aqui da moto, eu teria que sacrificar esse rack. Então, a única maneira que eu encontrei para poder deixar os dois e escolher com tranquilidade aqui é avançando. Deve ter avançado uns 7 centímetros aqui para fora. E essa malinha tem uma capacidade de 5 kg só. É relativamente pouco, né? Mas o bom dela é a praticidade, né? Então, por exemplo, estou viajando e eu estou carregando roupa ali dentro daquela mala, né? Beleza, cheguei lá na pousada, no hotel. As coisas que eu não preciso necessariamente levar para o quarto, deixo aqui no baúzinho, trancadinho. Ou até posso tirar o baú e levar. Mas esse daqui é mais prático, por quê? É só a gente tirar aqui essa travinha e pronto, cara. Aí, ó. A malinha de mão. Vou embora, vou pro quarto, né? Desfaço a minha bagagem. Depois eu vou lá e encaixo tudo aqui de novo. Prós e contras, né? Então é feião. Aumenta o arrasto da moto. Tem uma capacidade limitada de peso. E não tem uma trava, né? Não tem uma chave. Então se eu deixar a moto em algum lugar perigoso, a pessoa é só chegar aqui, apertar e levar. Então, com essa malinha aqui, eu tenho que ficar atento na moto. Eu tô mais fazendo um teste, tá, galera? Eu não preciso de tudo isso porque meus rolês são rápidos. Mas eu tô fazendo um teste para ver a questão do comportamento dela na velocidade, né, na estrada, se faz muito barulho, se apresenta aqui alguma folga nesse suporte, enfim. Então eu dividi os meus equipamentos, né, os mais valiosos, né, eu coloquei tudo aqui, né, o drone, a câmera, tripé, enfim, algumas coisinhas, bateria, carregador. Coloquei aqui porque esse baú já está consolidado. E aqui eu coloquei algumas outras coisas, né, que não são tão valiosas se acontecer alguma coisa aqui no meio do caminho. Se, sei lá, a moto tombar, amassar, enfim. Aqui eu tô levando só alguns acessórios adicionais, a bombinha, né, de encher pneu, que eu já tenho review aqui no canal, vou deixar o link para vocês verem, né, e mais algumas coisinhas aqui que são importantes para as minhas gravações. E o bom também é que é a prova d'água, então, sei lá, deu uma chuva forte, né, e tô sem o baú, um exemplo, coloca aqui dentro, dobro e reza a lenda que isso daqui é a prova d'água, né. Beleza, turma, é isso, tá? Que eu tenho de novidade.
Ah, e eu virei também aqui o suporte do celular para ele ficar na horizontal e não ficar aquele treco feio levantado aqui, né? Então eu deixei deitadinho aqui para ficar uma estética mais bonita para vocês. Particularmente eu prefiro ver o mapa na vertical, mas no vídeo, na minha opinião, a estética dele fica mais bonitinha, né, se a gente deixar aqui na horizontal. Fechado, turma? Então vamos embora que tem chão e eu tô torrando aqui nesse sol, cara. Torrando. Meu Deus do céu. Nossa, e o banco já tá daquele jeito, hein? É, galera. Acabei de sair aqui da igrejinha. Eu fiquei uns 15 minutos ali, que eu fiz algumas filmagens aéreas, tirei algumas fotos, né? Que vocês já viram aqui. Espero que vocês gostem. E, cara, eu fiquei ensopado assim de suor, sabe? Então, o que eu fiz? Eu tirei um pouquinho a jaqueta. Cara, eu não curto pegar rodovia sem jaqueta, assim, de braço exposto. Mas, cara, precisei tirar só pra dar uma secada nesse suor. Não sei se vocês vão conseguir ver, mas, cara, tá toda molhada essa camiseta aqui. E daqui a pouquinho seca, né? Com esse sol, pra dar uma evaporada, e com o vento, seca rapidinho. Aí assim que secar, já coloca a jaqueta de novo e a gente volta a sofrer, né? Deixa eu baixar a viseira aqui, senão vai ficar muito vento, né, cara? E aqui nós continuamos nessa vicinal espetacular, cara. Parece que vai chover mais tarde, hein? Parece que vai chover. E essa imagem talvez não vai ficar uma das mais bonitas possíveis, porque eu ainda não comprei o filtro ND para DJI. O filtro ND ele é importante porque ele tira reflexo e dá um efeito bacana, mais natural para os olhos, né? Que a gente chama de motion blur. Filtro ND é esse filtro aqui mais escuro que eu estou usando na GoPro, tá vendo? Então eu ainda não estou usando um desse aqui na DJI. E por motivos óbvios, né? A lente da DJI é redonda, da GoPro é quadrada. Então não dá pra gente intercambiar aqui. Eu já até comprei no AliExpress. Ainda não chegou, faz umas 2 semanas já. Quase 3 semanas na verdade. Mas parece que deve chegar agora na próxima semana. Então, vídeos de viagem após esse já deve vir com uma imagem, espero eu, que um pouquinho melhor, né? Agora umas curvinhas, né? Olha que coisa linda. Aô, potência, vambora. Olha. Nossa, que delícia, turma. Bom demais. Esse lado direito aqui, que vocês estão vendo, se chama Mata dos Macacos. Um pouco mais pra frente ali tem uma área reservada, uma área de preservação, né, que não pode ser explorada. Depois desse seringal aqui, que tem bastante macaquinho, aqueles macaquinhos pequenininhos. Não o sagui, o macaco prego, sabe? Numa das viagens que eu fiz, cara, não vou lembrar qual, eu parei ali e eu consegui até filmar os macaquinhos, cara, coisa mais linda. Vamos dar uma parada ali onde que eu tinha parado anteriormente, pra ver se a gente consegue pegar e filmar algum macaco prego. Bom, até lá, bora fazer curva, né? Nossa, que delícia. Opa. Ali tava cheio de cascalho na curva. E cara, cascalho, areia em curva é um dos piores inimigos aqui do motociclista, cara. Tudo bem que essa moto aqui, ela tem controle de estabilidade, ABS na curva, ABS, controle de tração, mas cara, não faz milagre, né? Então na velocidade, fazer na curva assim, se o pneu derrapar, é chão.
chão, caixão e vela preta. Então, uma das coisas que eu mais tenho cuidado, cautela, é com cascalho. Cascalho e areia no chão. Igual aqui, ó. Bom demais. Tá explicado porque existem alguns motociclistas, né, que fica fazendo assim com a moto, sabe? Faz assim, e vai pra lá, e vai pra cá, e dá uma raspada, e dá outra raspada, e dá uma raspada, e dá outra raspada. É gostoso fazer curva, cara, dá uma adrenalina boa. Deve ser por isso que os caras fazem, não é possível, velho. Uma coisa é fazer aqui numa vicinal, tranquilo, onde que só você corre risco, né? Aí se você cair, foda-se. Tipo, o problema é seu, tá ligado? Autorresponsabilidade. Mas fazer isso, pô, no meio da cidade, onde que você pode colocar risco em outras pessoas, aí eu não concordo não. Aí é molecagem. Aí é molecagem, é infantilidade, é falta de respeito, é falta de educação, é falta de consciência, é falta de um monte de coisa. Mas aqui na vicinalzinha, se der alguma coisa errada, só você vai pro saco, aí pode fazer, cara. Pode fazer, eu faço também, foda-se. Vambora. Cara, eu acho que já passou a Mata dos Macacos. Puta, já passou, galera. Não, passou não. É um pouco mais pra frente, passou não. Vambora, vambora. Olha esse rolê. Cara, que brisa, que coisa mais top, velho. Olha isso. Aí ficando em pé aqui na moto, dá a impressão que você tá voando, tá ligado? Porque você não tá vendo o painel da moto, cara. Aí dá a impressão que você tá voando, velho. Olha que delícia. Tá maluco, é bom demais, cara. Ó. Olha isso. Você tá maluco, é bom demais, cara. Tentar fazer essa curvinha fechada aqui em pé. Eu não tenho muita habilidade em pilotar a moto em pé, galera. Questão do equilíbrio do corpo, pra onde que joga, pra onde que não joga, contra-esterço. Ainda sou meio cabacinho. Mas vamos tentando aqui, ó que delícia. Uau, cara, que da hora esse pedaço. Ali, Mata dos Macacos é ali, turma. À direita. Eu marquei aqui no GPS. É ali mesmo. Será que a gente consegue ver um tataco? Bom, quando eu consegui pegar os macacos ali da última vez, eu vi eles naquela árvore ali, turma. Tinha uns 6, 7. Bom, por enquanto não tô vendo nenhum. É um trabalhador que perdeu lá sua botita. Tamanho 40? Achei tamanho 40, né? Vamos deixar aqui, ó. Pronto. Fica bonito no ambiente. Dá aquela decoração rústica, né? Aqui é a Mata dos Macacos. Porém, os macacos devem estar almoçando, dormindo, viajando. Tá bom. Legal. Tentamos, né?
Tentamos por 30 segundos. 30 segundos. Vambora. Olha aí, turma. Tô numa viagem longa. Colocou aqui na quinta ou na sexta marcha e quer ficar só curtindo? Vem da paisagem. O que vocês fazem? Bota o pezinho aqui nesses apoios. Olha aí, ó. Ó que delícia. E vai embora. Nossa, confortável pra caramba. Dá até pra você colocar o pé aqui, ó. E tchau, ó. Ó que delícia. Responsabilidade, hein, galera? Pelo amor de Deus, hein? Vai fazer isso na cidade, não. Ou em situações que você não tem tempo de reação pra colocar o pé de volta aqui nos controles, cara. Porque aqui eu tô numa vicinal, sozinho, velocidade controlada, pista perfeita e visão com longo alcance aqui pra ver qualquer coisa que pode acontecer, pra eu poder frear de imediato, né? Então, pelo amor de Deus, cara, for pra fazer cagada, faça com plena responsabilidade aí, hein? Mas que é gostoso, é. Ó. Aí o carinha do carro vai passar e vai pensar: ih, o que aquele cara tá fazendo? Ai, caraca, que da hora, velho. Olha isso. Aí, se eu quiser ser até um pouco mais folgado, eu posso ligar aqui o controle de velocidade, ó, sozinho, ó. Sozinho. Desliguei. Fazer a curvinha. Quinta marcha aqui é suficiente. Canavial lá na frente. Dá pra ver algumas vilas. Eu acho que ainda não chega a ser Severínia. Eu acho que Severínia é pra lá. Pra lá, na reta dessa placa de lombada aqui, estão vendo? E aí? Puta, tá bonita essa moto, hein, galera? Não é ficar me gabando não, mas... Nossa, cara, eu acho essa moto muito linda, velho. Muito linda. Essa combinação desse azul com preto e cromado e inox. Ó, filé. Filé, filé, filé. Vamos dar uma olhada? O que tem ali em cima? Deixa eu abrir aqui pra vocês verem, né? Olha onde está o microfone aqui, ó. O microfone tá aqui. Eu fiz esse bolsinho. Gambiarras, gambiarras. Um brasileiro que não sabe fazer gambiarra não é um brasileiro de verdade, cara. Então eu coloquei o microfone aqui. Microfone sem fio, né? Então dá toda essa flexibilidade aqui, cara. Agora vamos ver o que nós temos aqui. Olha, que da hora. Puta, que bonito, cara. Olha esse céu. Vamos ver. Subindo o morro. Parece que não é, mas é. Ah, isso daqui, turma, é um reservatório de vinhaça. Para quem não sabe, vinhaça é um subproduto quando você produz o etanol, né? Quando você colhe a cana, extrai o caldo da cana e produz o etanol. Então, vinhaça é um composto orgânico, muito mal cheiroso, mas eu gosto desse cheiro porque ele remete a interior, a sítio, a fazenda, sabe? Então, o cheiro me traz essa memória. Não é que o cheiro é gostoso, mas o cheiro me lembra coisas boas. Então, por isso que eu gosto dele, sabe? Parece que a memória olfativa, ela traz mais memórias
ela traz mais lembranças do que memórias visuais. Pelo menos no meu caso, não sei vocês. Quem nunca sentiu um cheiro de um tempero ou de uma comida específica que te levou lá na infância, cara? Te levou na infância, te levou num lugar específico, numa época específica, ou fez você lembrar de uma pessoa em específica, né? Então, cara, a questão olfativa, pra mim, é espetacular, cara, para trazer memórias à tona. E a vinhaça é utilizada... cansei, cara. E a vinhaça é utilizada de volta nas plantações, né? Ela é utilizada como insumo, como adubo. Não sei se fala adubo, mas ela é utilizada de volta ali nas plantações para poder potencializar o crescimento, né? E a qualidade da cana. Vambora! Cara, eu tava pensando aqui. Tipo, o cheiro da vinhaça tava me remetendo a boas memórias, mas eu não tava lembrando exatamente que memória que era, né? Pô, será que era sobre as minhas viagens aqui pelo interior? Aí, cara, eu lembrei que uma das primeiras vezes que eu senti o cheiro de vinhaça na vida foi em uma das viagens que eu fazia com meu pai, meio do ano ou final do ano, né, nas férias escolares, quando eu tinha ali 14, 15 anos de idade, 16, lá pro Paraná, cara, Paraná. Então, parte da família do meu pai morava lá no Paraná, numa cidade chamada Umuarama, que fica depois de Londrina, depois de Cascavel. E caramba! A gente vai ter que pegar um pedacinho de off-road, hein? Peraí. Opa, fala, meu rei. O GPS estava dando esse caminho, mas lá pra Severina eu vou ter que entrar aqui, né? Severina é naquela estrada de terra ali, ó. Nessa daqui. Aí você vai reta e uns 2 km. Ah, fechou. Vai contar 2 km só de terra? 2 km. Ah, então fechou. Eu não queria sujar tanto a moto, mas não tem jeito. Aí não tem jeito. Não tem jeito. Aqui é a usina, né? É a usina. Tereos. Isso. A Tereos. Ah, fechou. Beleza. Valeu, meu querido. Bom trampo aí. Por essa eu não contava, hein, turma? A continuidade aqui dessa estrada é pra usina. Então, pra ir pra Severínia, eu vou ter que entrar aqui. Eu não queria fazer um off-road hoje, mas não vai ter jeito. Tá bom, já sujei a moto mesmo, vamos embora. Então, como eu tava dizendo, né, parte da família do meu pai mora lá no Paraná. Então a gente ia pra Umuarama direto, cara, quando eu tinha 14, 15 anos. Da onde eu morava em Carapicuíba, né, que fica ali na região metropolitana de São Paulo, lado de Barueri, lado de Osasco, né. Morava em Carapicuíba, cara. Então esse cheiro de vinhaça me lembra, né, as viagens que eu fazia com meu pai, só eu e meu pai. Seu Paulinho, beijo, pai. Que a gente fazia lá pro Paraná. A gente ficava uns 15, 20 dias lá, era bom pra caramba. Puta, bom demais, cara, bom demais. Era uma época da minha vida que eu era bem inocente ainda, sabe? Tava rolando algumas coisas ali no contexto familiar que eu era muito desligadão, cara. Muito desligadão. Eu falei 14, eu falei 15, 16 anos, minto, foi antes. Quando eu tinha 13, 12 anos de idade, cara, que eu ia. Porque eu comecei a trabalhar com 13, 14 anos. E depois do momento que eu comecei a trabalhar, acabou, cara. Daí eu só trabalhei. Eu pouco tinha tempo pra viajar com a minha família. É, que a gente tá num ambiente bem escorregadio. Olha que passarinho bonito. Oh, aqui a gente tem uma represa com os trecos de pescador. Olha isso, turma, que da hora. Pô, que legal, hein?
Eu ainda vou voltar aqui para dar uma explorada nesse pedaço. Eu ainda voltarei, com certeza, voltarei. Se inscrevam aí, galera, que vocês vão ver ainda um vídeo a gente dando uma explorada ali naquele pedaço. Com certeza eu voltarei. Um cheiro de açúcar. Ali é a usina que o rapaz falou. Aqui tá um cheiro de açúcar violento, cara. Ainda tá com esse cheiro de açúcar porque a cana foi colhida recentemente aqui, né? Ó, tá só a palha. Só a palha. Então deve ter sido colhida há pouquíssimo tempo. Olha o tiozinho descansando ali no tratorzinho. Aí, já chegamos na rodovia de novo, na vicinal, né, na verdade. Deve ter dado, cara, nem 2 km, deve ter dado de 1.200 a 1,5 km. Tranquilo. Oh.